E aí, gente, tudo beleza? Vamos começar capítulo novo hoje, começando o método das malhas ou o método dos laços, né? Como a gente vai poder ver em alguns materiais. Mais uma vez, a proposta que eu coloco é que esse assunto também seja dividido em 2 semanas de trabalho, sendo que nessa primeira nós vamos trabalhar só com circuitos contendo fontes de tensão independentes. Na próxima semana a gente agrega os outros tipos de fontes, ok? Muito do que a gente vai poder comentar aqui e no encontro síncrono também vai ter a possibilidade da gente analisar a semelhança que tem desse método das malhas com o método nodal, né? Algumas analogias, inclusive, para a gente relembrar dos vídeos anteriores. Assim, pensando desse jeito, né? Até eu uso o mesmo slide, fazendo pequenas mudanças, porque aqui a gente quer aplicar agora não mais a lei de Kirchhoff para as correntes, mas sim a lei de Kirchhoff para tensões, percorrendo caminhos fechados do circuito, fazendo a soma de todas as quedas de tensão igual a zero, né? Quando a gente faz isso, acabamos equacionando essas quedas de tensão de forma que as correntes de laços possam ser calculadas. Elas são as incógnitas agora, as correntes são as incógnitas. Além disso, essas correntes de laço vão permitir que todas as correntes percorrendo cada um dos componentes do circuito possam ser conhecidas também. Mas e aí, lembrando de um problema que nós tivemos lá no método nodal, quantas equações vão ser necessárias para a gente fazer isso? Bom, uma forma bem teórica da gente definir essa quantidade de equações é usando essa equação, onde temos o número de laços igual ao número de ramos menos o de nós, mais um. Mostrando mais uma vez a importância daqueles conceitos do início do capítulo anterior, né? 2 semanas atrás fui tocado pela primeira vez no conceito de ramo, de nó, e mais uma vez agora eles aparecem aí. Bom, como não tem muito mais do que acrescentar da parte teórica, acredito que com aplicações com exemplos o aprendizado e entendimento do método fica mais significativo. Vamos lá com o primeiro exemplozinho. Nesse aqui a gente consegue ver duas fontes de tensão, fontes independentes, como já comentado, né? E 4 resistências no circuito. Isso já nos permite identificar que são 6 componentes ou 6 ramos, né? Seguindo essa mesma linha, a gente também identifica os nós, né? Temos um nó aqui embaixo, um segundo, terceiro, quarto, quinto nó. Quem tem dúvida ainda volta lá nas definições do início do capítulo anterior para lembrar o que é nó, o que é malha. Então, com 6 componentes e 5 nós, a gente traz de volta aquela equação, 6 ramos e 5 nós. Isso mesmo, são 2 equações necessárias, né? Lembram que eu comentei no slide anterior que essa é uma forma bem teórica de identificar a quantidade necessária de equações, né? Pois é, isso mesmo. Uma forma mais prática da gente fazer isso é a gente contar o número de malhas que o circuito possui. Tá bom, mas o que é uma malha? Qual que é a definição de malha, né? Bom, batendo o olho nesse circuitinho aí, quantos quadradinhos a gente enxerga no circuito? Quantas janelas tem esse circuito? A gente pode enxergar um primeiro quadradinho, uma primeira janela nesse trecho aqui, um segundo quadradinho, uma segunda janela, né? Nesse outro trecho aqui. Estou falando quadradinho, mas são retângulos, né? Me desculpa aí pela imprecisão. Então,
Viram como é que bateu a quantidade de retângulos, de quadradinhos, de janelas, de buraco do nosso circuito? Bateu com o número de equações necessárias. Com isso a gente consegue também já definir o que é malha, né? Malha é cada caminho fechado do circuito que não tem cruzamento de nenhum componente dentro desse caminho fechado. Cada um desses caminhos pode ser chamado de malha, né? Quando a gente tem algum componente cruzando essa malha, a gente muda o nome de malha para laço. Nesse exemplo aqui, a gente consegue até identificar um laço que é esse caminho externo do circuito aqui, né? Aí que belezinha. Esse é um laço que combina a malha da esquerda com a malha da direita, também caminho fechado, também um caminho válido, combinando duas malhas em um laço. Então, a razão da gente ter método das malhas, método dos laços como sinônimo, é que em alguns casos a gente consegue usar só as malhas, né, os caminhos mais básicos, mais fáceis de identificar, em outros casos nós vamos precisar também dos laços. Então, tá aí, contou o número de malhas, é o número de equações que a gente vai precisar, beleza? Voltando para o exemplo, então, vou trabalhar com essas duas correntes de malha, então, para aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões nesses caminhos fechados percorridos por cada uma delas, I1 e I2. Então, equacionando todas as quedas de tensão inicialmente no caminho percorrido pelo I1, pela corrente I1, nós temos a tensão na fonte de 60, lá do lado esquerdo, ali do lado esquerdo, subindo a queda sobre o resistor de 3 ohms, perdi o valorzinho, esqueci de pôr o valor ali, mas a gente lembra que é de 3 ohms, e essa queda de tensão é provocada somente pela passagem da corrente I1, né? E depois a queda de tensão na resistência de 6, que a gente precisa observar com atenção ali que além do I1, também a corrente de laço I2 passa pela resistência de 6 ohms, né? E como elas passam em sentidos opostos, essa queda de tensão apontando para cima é uma queda de tensão provocada pela diferença entre I1 e I2, né? O I1 positivo e o I2 negativo em função desses sentidos dessas duas correntes que estão aí. Nesse circuito, com essas duas correntes de malha que foram escolhidas, essa é a única resistência que vai ter mais de uma corrente passando por ela, tá certo? É a única, talvez, dificuldade que a gente tenha de enxergar nesse circuito. Bom, considerando os sentidos dessas quedas de tensão, a gente vê que 60 volts da fonte está no mesmo sentido horário que eu estou percorrendo I1, com o I1, né? Por isso fica positivo. Tanto 3 e 1 quanto a queda de tensão na resistência de 6 estão em sentido oposto ao sentido horário que eu estou percorrendo e por isso ficam negativas e voltei para o nó original. Essa soma tem que ser igual a zero. Agora, na corrente I2, a gente começa então também percorrendo em sentido horário e já de cara a gente percebe que todas as quedas de tensão estão em sentido anti-horário e por isso todas vão aparecer com sinal negativo no nosso equacionamento. Começando pela queda na resistência de 6, e vocês devem estar percebendo que ela está com sentido diferente do que estava na equação da malha I1. Lembram-se que lá no nodal, quando a gente equacionava as correntes em um nó, a gente não precisava obedecer o mesmo sentido da corrente quando fosse equacionar o segundo e vice-versa. Aqui, da mesma forma, se eu assumir na equação da corrente I1 a queda na resistência de 6 de baixo para cima,
Agora eu tenho essa liberdade de fazer o mesmo sentido ou sentido diferente. Aqui no caso está diferente, para ficar com o mesmo sentido da tensão provocada pela corrente I2, para que o I2 apareça positivo na equação, mas não tem problema nenhum se fizermos diferente, tá bem? Então, I1 e I2 passam juntos na resistência de 6. Nas outras duas resistências, com 4 e com 2 ohms, só passa a corrente I2 e tem também a fonte de 24 volts. A equação vai ficar, de novo, né, com todas essas quedas negativas por culpa dessa comparação do sentido que eu estou percorrendo a malha com um sentido contrário ao apontamento dessas polaridades aí. Trazendo as duas equações para cá, escolhendo qualquer método para a solução desse sisteminha 2 por 2, né, ajeitando os coeficientes e tal, mas sem perder muito tempo, a gente vê que temos I1 igual a 8 e I2 igual a 2 amperes como resultado, tá? Só para a gente fechar, o que a gente tira de conclusão do nosso circuito quando a gente tem a solução do método dos laços, né? Nesse caso, vamos olhar I1. I1 é a única corrente que passa pela fonte de 60 volts, também é a única que passa pela resistência de 3 ohms. Com isso, eu tenho certeza que a corrente fornecida pela fonte vale 8 amperes, a corrente que passa pela resistência de 3 vale 8 amperes. De forma análoga, nas resistências de 4 ohms e de 2 ohms, eu tenho certeza que passa em sentido horário uma corrente de 2 amperes, que é o I2, do mesmo jeito que pela fonte de 24 volts. Desce essa corrente de 2 amperes. Olha que interessante essa fonte com a tensão apontando para um lado e a corrente passando para o outro, nos mostra que essa fonte, nesse circuito, é um componente passivo, hein, gente? Cuidado, olha as curiosidades que vão aparecendo aí. Pensa numa situação de uma bateria do celular. Quando a bateria do celular está sozinha, alimentando o celular, ela é o componente ativo. Quando ela precisa ser carregada, ela vira um componente passivo. Então, imaginem a possibilidade, nessa ilustração que eu faço, né? A possibilidade de fontes também serem componentes passivos, está aí mostrado um caso, né? Bom, para fechar, só falta a gente olhar a corrente que passa pela resistência de 6 ohms, né? Se o I1, 8 amperes estão descendo, e o I2 está subindo com 2 amperes, a diferença entre eles, que é igual a 6 amperes, predominando I1, né? O maior módulo é o I1, então a gente tem como corrente passando pela resistência de 6 ohms, 6 amperes de cima para baixo, no mesmo sentido do I1. Com isso a gente tem as correntes que circulam por todos os componentes do nosso circuito e com isso a gente consegue fazer tudo que a gente quiser, calcular as quedas de tensão, potências e assim por diante. Beleza? Do mesmo jeito que nós fizemos lá no Nodal, também é possível usar aquele artifício de montar diretamente o sistema de equações a partir da observação do nosso circuito. Esse slide mostra um formato já ajeitadinho do sistema, com todas as parcelas do lado esquerdo sendo formadas por um produto de resistência por uma corrente, né? Acho que dá para todo mundo observar aí. Do outro lado, do lado direito da igualdade, os termos independentes são tensões. Vamos ver o que são cada um deles, ó. Uma legenda explicativa aí, né, resumida de cada um desses termos. Cada uma dessas correntes daquele produto, resistência corrente, é uma corrente de laço, corrente de malha. As resistências da diagonal principal, os RJJs aí, né? São representadas pela soma de todas as resistências do laço que está sendo equacionado. Então, na corrente do I1,
eu preciso somar todas as resistências por onde o I1 passa, e assim por diante, soma de todas. Fora da diagonal principal, a gente só precisa verificar quais resistências são percorridas por mais de um laço simultaneamente. Vamos pensar num sistema maiorzão. Se eu tenho entre a corrente de laço 1 e a corrente de laço 4 uma resistência de 5 ohms, a gente vai estar com essa corrente, com essa resistência, multiplicando a corrente de laço 5 na primeira equação e multiplicando a corrente de laço 1 na quinta equação, né? Cruzando, né, fora da diagonal principal, esse coeficiente de multiplicação. É importante a gente mostrar aqui que esses elementos fora da diagonal principal vão ser positivos caso as duas correntes de laço passem no mesmo sentido por essa resistência que a gente está olhando, ou vão ser negativas se elas passarem em sentido oposto, né? Finalmente, os termos independentes da equação vão ser encontrados pela soma de todas as fontes de tensão por onde essa corrente de laço passa, por onde ela percorre, e do mesmo jeito, a fonte de tensão vai entrar nessa soma com sinal positivo se a sua polaridade tiver o mesmo sentido da corrente de laço que é a dona dessa equação. Caso contrário, fonte de tensão entra com sinal negativo. E aí, vamos para mais um exemplo que aumenta um pouquinho o circuito e eu pergunto para vocês, quantas equações são necessárias? Indo pela definição teórica daquela equaçãozinha, né? 3 fontes e 6 resistências, temos 9 ramos. Os nós eu também consigo contar. Eu tenho aqui embaixo um nó, deixa eu pegar a caneta, eu tenho um nó aqui no meio, tenho um nó do lado esquerdo, tenho um nó do lado direito, um outro nó aqui no meio, então 4. Um nó na esquerda em cima é o quinto, o sexto aqui no meio e o sétimo, esse nó do lado direito. Então, 3 fontes e 6 resistências são 9 ramos. Com 7 nós, 9 menos 7, 2, mais 1, eu tenho a necessidade de 3 equações, que já era esperado, né? Eu já tinha enxergado uma malha, 2 malhas, 3 malhas, como 3 equações necessárias dentro do nosso circuito, né? Já ficou implícito isso aí, né? I1, I2 e I3, as 3 correntes de malha. A equação para o I1 vai ter o quê? Eu começo pela fonte de 110, depois a queda na resistência de 10 ali em cima, provocada tanto por I1 quanto por I3 em sentidos opostos. Na resistência de 3 vai ter a corrente I1 e I2 percorrendo, depois a fonte de 12 e finalmente a resistência de 4 ohms para fechar só com I1, tá certo? Então 110 está no mesmo sentido, a queda de tensão no sentido oposto à corrente I1, por isso negativo lá no menos 10 vezes, né? A mesma coisa para a resistência de 3 e de 4 ohms, com a fonte de 12 positiva. Na malha I2, nós vamos ter também essa fonte de 12, porém agora em sentido oposto, a corrente I2, a resistência de 3 ohms, que tem o I1 junto, a de 12 junto com o I3, a fonte de 70 e a resistência de 2 ohms para fechar. Finalmente, lá na corrente I3, nós temos a resistência de 6 ohms lá em cima, a de 12 junto com o I2, passando o I2 junto, e a de 10, passando I1
junto com ela, né? Bom, o sistema, cada equação está grandona, acho que a gente pode agrupar os coeficientes para ficar com um sistema um pouco mais bonitinho, né? Vamos tentar. Quando a gente usa aquela técnica de construção do sistema, ele já vem com os coeficientes agrupados, né? Então, nesse caso, a primeira equação precisa ter na diagonal principal a soma das resistências por onde o I1 está passando. Ó. Então, olho no I1 aqui, que passa pela resistência de 10, de 3 e de 4 ohms. A única, bom, então essa é a diagonal principal, né? A única resistência que eu vou ter I1 e I2 juntos é na resistência de 3 ohms e I1 com I3 na resistência de 10 ohms. A gente fecha o lado esquerdo da equação. Os termos independentes, eu tenho a fonte de 110 e de 12, as duas no mesmo sentido, as duas positivas, né? Então a nossa equação em I1 tem a soma das três resistências na diagonal principal, 3 ohms com I2, 10 ohms com I3 e a soma das duas fontes como independentes, ok? No caso da equação I2, a diagonal principal precisa ter, vamos pegar uma outra cor, precisa ter resistência de 3, de 12 e de 2 somadas. Também, junto com o I1, nós já vimos que tem a resistência de 3 ohms e junto com o I3 tem uma resistência de 12. Olhando para as fontes, também percebemos que tanto 12 quanto 70 têm a direção oposta ao sentido que eu estou percorrendo, então eu fico com essa equação. Olhando para o meu circuito, eu já consigo de uma vez construir essa equação, que dá exatamente a mesma coisa que a minha manipulação da equação pretinha que estava ali, né? Finalmente, na terceira equação, a diagonal principal precisa ter 10, 6 e 12, com o termo independente zerado, e fora da diagonal principal, os termos que nós já vimos, né? 10 ohms junto com I1 e 12 junto com I2. Quando eu resolvo esse sistema, agora sim, né, com as três equações ajeitadinhas, eu encontro 8 amperes para I1, menos 2 para I2 e 2 amperes para I3. Rapidamente, né, quer dizer que aqueles elementos percorridos exclusivamente por essas correntes, a gente já sabe qual é a corrente que passa. Por outro lado, na resistência de 3 ohms, por exemplo, que está ali no meio, eu tenho o I1 descendo e o I2 subindo, então 8 para baixo, menos 2 para cima. Menos 2 para cima quer dizer que é 2 para baixo também, né? Então, nessa resistência de 3 ohms, descem 10 amperes através dela e, consequentemente, através da fonte de 12 volts também, né? Então, olhando a composição dessas correntes de laço, eu consigo identificar as correntes de cada um dos elementos. Uma forma diferente da gente abordar o método nesse exemplo, né, tendo o sistema e precisando construir um circuito possível, um dos circuitos possíveis que seja representado por esse sistema de equações, a primeira coisa é, se eu tenho duas equações, duas incógnitas, a gente já sabe que vão ter duas malhas no nosso circuito, dois retângulos, duas janelinhas, né? Então já vou colocar um gabarito aqui com duas malhas, ó, uma, duas malhas só para ficar de guia para a gente. Em cima dessa guia das duas malhas, eu vou começar pelo nome das malhas. E aí vocês sabem toda a criatividade que eu tenho, e 1 e 2 trazendo aquelas figurinhas que estavam nos slides anteriores. Olhando nas equações também, eu percebo que fora da diagonal principal, o coeficiente 3 indica que a gente tem uma resistência de 3 ohms que é percorrida ao mesmo tempo por I1 e por I2. Então, sem mistério nenhum,
3 ohms ali no meio. Para que os termos da diagonal principal se completem, eu preciso então de que a soma de todas as resistências percorridas por I1 dê 8. Como eu já estou com 3 ohms ali no meio, a gente sabe então que vai ter mais uma resistência, tanto em I1 quanto em I2, sendo que no caso de I1 eu preciso, para completar os 8, preciso de mais 5 ohms. Cadê? Mais 5 ohms aí, obrigado. E no caso do I2, para completar os 12, faltam 9 ohms. Beleza? Tudo feito, tudo resolvido com relação ao lado esquerdo da equação. Então faltam só as fontes agora. Na malha I1, que nós temos 10 volts no mesmo sentido, preciso de uma fonte de 10 no mesmo sentido da corrente. E no caso do I2, eu preciso de 8 volts no sentido oposto ao sentido que o I2 está passando por ela. Está aí as duas fontes e as 3 resistências. Esse é um circuito possível que é representado por esse sisteminha de equações. Para a gente encerrar, vou deixar aqui alguns comentários de cuidados que a gente precisa ter quando formos fazer o equacionamento de acordo com o método dos laços. O primeiro desses comentários diz que nenhum componente pode ser deixado de lado das equações, ou seja, cada um deles precisa ser percorrido por, no mínimo, uma corrente de laço ou uma corrente de malha, beleza? A segunda dica diz que toda corrente de laço precisa ter pelo menos um componente que seja exclusivo dela, que mais nenhuma corrente passe por ele. Então, cada corrente precisa ter também, do mesmo jeito que cada componente precisa entrar em pelo menos uma equação, cada corrente de laço precisa ter um único componente, pelo menos um componente que seja único, que seja exclusivo dela. E por fim, não é permitido para nós trabalhar com um número de equações diferente de L, que nós vimos como encontrar o L tanto de um ponto de vista teórico, olhando quantidade de ramos, quantidade de nós, somando 1, né, vendo a diferença de ramos e nós e somando 1, ou visualizando o circuito e contando as malhas. Então, atenção nisso, hein, pessoal? Por favor. E era isso. Deixo aqui como um roteirozinho de sugestão para vocês continuarem aprendendo com outras fontes de informações, né? Naquele mesmo capítulo 8 do Boylestad. Nesse caso, o método das malhas dos laços está nos itens 8.7 e 8.8. Não deixem de lado os outros livros, tá, gente? Tudo aquilo que está sugerido no primeiro conjuntinho de slides, no primeiro vídeo que eu deixei com vocês. Os livros têm uma linguagem diferente, né? Pode ser que cada um se adeque e eu ache mais interessante a linguagem de um ou de outro. Então, dê uma folheada nos outros também, dê uma consultada, tem bastante dedução, bastante exemplo resolvido que acho que vale a pena. Peço que vocês aguardem que daqui a pouquinho já vou pôr os exercícios que eu quero que vocês me entreguem lá no SIGA-A, né? Sendo que na próxima semana, então, a gente continua com o método dos laços, vamos incrementar um pouco os nossos circuitos com fontes de corrente e também com fontes controladas. Me aguardem, beleza? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.